Lages, 1991. Uma cidadezinha pacata, onde o tempo parecia passar mais devagar. As ruas eram tranquilas e todos se conheciam. Cidade pequena, ar frio. O inverno trazia um silêncio ainda mais profundo, como se a cidade inteira estivesse em hibernação. Mata escura, sempre a mata. Eu tinha 10 anos, medo do escuro. A floresta parecia viva, cheia de segredos e sombras que se moviam. Medo das histórias que contavam. Histórias de criaturas que espreitavam na noite, esperando para pegar crianças desavisadas. Lobisomem. Nunca acreditei. Mas as histórias eram tão vívidas, tão detalhadas, que era difícil não sentir um arrepio. Até aquela noite. A noite em que tudo mudou. A vida em Lages era simples, tranquila. Todo mundo te conhecia, sabia da sua vida. Não éramos ricos, não importava. Tínhamos o que precisávamos. A comunidade era unida, e isso nos dava força. Exceto talvez paz de espírito. Havia sempre uma inquietação, um medo que pairava no ar. Não quando o sol se punha. O crepúsculo trazia consigo uma sensação de apreensão. Não quando a lua estava cheia. A lua cheia era um lembrete constante das histórias que nos assombravam. Minha avó, ela contava as histórias. Histórias de tempos antigos, passadas de geração em geração. Lendas de mulher velha, meu pai as chamava. Ele ria, mas sempre com um olhar de preocupação. Não o impedia de trancar bem as portas ao anoitecer. A segurança era uma prioridade, mesmo que ninguém admitisse o porquê. Não me impedia de ficar acordado, escutando. O uivo à distância, o raspar na janela. Cada som parecia amplificado na escuridão. Bobagem, eu dizia a mim mesmo, mas o medo permanecia. Era um medo que se enraizava, que crescia com cada história contada e cada noite passada em vigília. Aconteceu numa sexta-feira. Uma noite que parecia comum, mas que guardava segredos no ar. Lembro como se fosse hoje, mandado na Dona Maria. Ela me entregou algo, um pequeno pacote, do outro lado da cidade. As ruas estavam tranquilas, quase desertas. Precisava de polvilho para pão de queijo, um simples ingrediente, mas essencial. O sol já se pondo atrás das árvores, a luz dourada se transformando em sombras. Deveria ter ido pelo caminho mais longo. Rua asfaltada, mais segura, mais iluminada. Postes de luz. Mas não. Decidi arriscar. Peguei o atalho, o caminho pela mata. Um trajeto mais curto, mas mais sombrio. O caminho pela mata. As árvores pareciam fechar-se ao meu redor, mais rápido. Burrice. Cada passo parecia mais pesado. O ar ficou mais frio, mais cortante. A respiração se transformava em vapor, como a mordida do gelo. Cada passo ecoava. O som era quase ensurdecedor, alto demais no silêncio repentino. O silêncio que só a noite pode trazer. O vento sussurrava entre as árvores. Parecia um rosnado, um som que gelava a espinha. Minha imaginação, eu dizia a mim mesmo. Continuei andando, mais rápido. O medo começava a tomar conta. Então eu vi algo grande, movendo-se entre as árvores, mais escuro que as sombras, maior que qualquer cachorro, coração martelando no peito, respiração presa na garganta. Não conseguia me mexer, não conseguia gritar. O cheiro me atingiu então, rançoso, como carne podre, como a própria morte. A forma se moveu, mais perto. Eu vi então, os olhos, vermelhos brilhantes, ardendo na escuridão. O lobisomem não era mais uma história, ele era real, era aterrorizante. Corri, não pensei, apenas corri. Galhos batiam no meu rosto, espinhos rasgavam minhas roupas, não me importava. A única coisa que importava era colocar distância entre mim e aquela coisa, aquele monstro. O som da perseguição era ensurdecedor, patas pesadas batendo na terra, galhos quebrando, seus rosnados, tão perto, cada vez mais perto. Eu podia sentir sua respiração quente no meu pescoço, sentir o gosto do medo na minha boca. Se chegou até aqui e está gostando, por favor deixe o like e inscreva-se no canal. À frente, uma luz. Piscando. A esperança surgiu.
Me esforcei ainda mais. Saí correndo da mata. Quase dei de cara com o seu Pedro, o homem mais velho de Lages. Morava sozinho num barraco, afastado da cidade. Louco, diziam alguns. Não parecia louco naquele momento. Parecia salvação. Joãozinho, o que você... Ele começou. Então viu meu rosto. Viu o terror. Ouviu o estrondo atrás de mim. Seu rosto endureceu. Entra, menino. Agora. Ele me empurrou porta adentro. Bateu a porta. Trancou. Agarrou algo na parede. Uma espingarda. Não. Outra coisa. Prata. Brilhava sob a luz da lâmpada. Um crucifixo. Ele o ergueu. Murmurou algo baixinho. O estrondo lá fora parou. Silêncio. Então, um uivo. Gutural. Cheio de fúria. E dor. A besta se chocou contra a porta. Uma vez. Duas vezes. A madeira frágil rangeu. Cedeu. Mas aguentou. Então, silêncio novamente. Mais pesado. Mais definitivo. Seu Pedro abaixou o crucifixo, peito arfando, olhos ainda fixos na porta. Ele não se moveu por um longo tempo, nem eu. O silêncio se estendeu, insuportável. Finalmente ele se virou, olhou para mim. O medo em seus olhos refletia o meu. Vai para casa, Joãozinho, ele disse a voz rouca. Nunca mais pegue aquele atalho. Entendeu? Eu balancei a cabeça. Não conseguia falar. Ele abriu a porta. Saiu. Eu o segui. Não pude evitar de ver o sangue no chão. Não era meu. Notícias corriam rápido em Lages. Ainda mais rápido quando eram notícias como esta. O ataque. O sangue. Os sussurros começaram. Lobisomem. Maldição. Lua cheia. Meus pais. Eles estavam bravos, assustados, aliviados. Eu estava vivo. Era tudo que importava. A história virou lenda. Contada e recontada. Enriquecida a cada vez. Alguns diziam que era um urso. Um cachorro com raiva. Bobagem. Eu sabia o que tinha visto. Sabia o que tinha sentido o cheiro. Sabia o terror que tomou conta do meu coração naquela noite. A verdade estava lá. Nas sombras. Nos sussurros. As coisas nunca mais foram as mesmas. Nem para mim, nem para Lages. O medo se abateu sobre a cidade. Denso como a névoa que descia das montanhas. As pessoas tinham medo de sair depois do anoitecer. Medo da mata. Medo das histórias. Medo do que poderiam se tornar. Eu carregava o medo comigo. Uma cicatriz na alma. Não suportava o escuro. Não suportava o cheiro de sangue. Não conseguia escapar da lembrança daqueles olhos vermelhos brilhantes. O lobisomem. Ele tinha levado algo de mim naquela noite. Algo que eu nunca poderia recuperar. Os anos se passaram. Eu cresci. Saí de Lages. Tentei esquecer. Mas a lembrança persistia. Uma sombra no canto da minha mente. A cada lua cheia, ela retornava. O medo. Os pesadelos. A certeza de que algo espreitava na escuridão. Nunca mais voltei para Lages. Não podia encarar. Não podia encarar as lembranças. Não podia encarar a possibilidade de que as histórias fossem verdadeiras. De que o lobisomem ainda rondava a mata. Esperando. Observando. Caçando. Dizem que o tempo cura todas as feridas. Mas o tempo também pode ser um lembrete constante das dores que carregamos. Cada segundo que passa, cada estação que muda, traz consigo memórias que nunca desaparecem completamente. Mas algumas feridas são muito profundas. Algumas cicatrizes nunca desaparecem. Elas ficam gravadas em nossa pele e em nossa alma, lembrando-nos constantemente do que perdemos e do que enfrentamos. O menino que eu era, aquele que não tinha medo do escuro, se perdeu naquela noite. Naquela noite, algo mudou para sempre. A inocência foi substituída pelo medo e a coragem deu lugar à cautela, consumido pelo terror do lobisomem. O uivo na escuridão, os olhos brilhando entre as árvores, tudo isso se tornou parte de um pesadelo que nunca termina. Agora eu convivo com o medo. É meu companheiro constante, uma lembrança daquela noite, uma sombra que nunca me deixa, sempre presente, sempre vigilante, uma lembrança da besta que espreita nas sombras, a criatura que se esconde na escuridão
esperando o momento certo para atacar. Uma lembrança de que algumas coisas são melhores não serem perturbadas. Existem segredos que devem permanecer enterrados, mistérios que não devem ser desvendados. Algumas histórias são melhores não serem contadas, mas o silêncio também pode ser perigoso. Às vezes precisamos falar, precisamos compartilhar nossas experiências. Mas algumas histórias, como esta, precisam ser contadas. Elas carregam lições, avisos e verdades que não podem ser ignoradas. Nem que seja para alertar os outros, para que eles saibam o que enfrentamos, para que estejam preparados para o que pode vir, para que saibam que a escuridão é real, que os perigos que ela esconde são tangíveis e mortais, e que ela guarda terrores além da nossa imaginação. Terrores que podem nos consumir se não estivermos preparados, se não soubermos como enfrentá-los. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o like, comente o que acha, se possível, por favor, compartilhe e inscreva-se no canal.